Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes aqui, de João Pessoa, Paraíba, do canal Democracia Espiritual. Eu quero agradecer a Deus, como sempre eu faço, pelos novos inscritos. Sejam bem-vindos a fazer parte dessa família, canal Democracia Espiritual. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas a fazer parte dessa família em Cristo. Eu também quero agradecer de antemão por aqueles ainda que não se inscreveram nesse canal, mas que só fazem assistir as mensagens, os conteúdos lançados na plataforma do YouTube. Eu quero agradecer de antemão, antecipadamente, que se inscrevam no canal. Eu peço por gentileza, se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essas mensagens, deixe seus comentários e vamos que vamos. Meus irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão que tem essa pequena reflexão que tem como tema, e o tema é uma pergunta. Paulo fazia apresentação de criança? Esse é o tema da mensagem. Vou repetir. Paulo fazia apresentação de criança? É o tema da mensagem. Meus irmãos, eu ouvindo um líder religioso, um pastor, que se diz que prega a graça, que está pregando, ensinando uma graça certa, correta. E esse mesmo abençoado aí, que é nosso irmão em Cristo, nada contra, ele diz que nós do YouTube, da plataforma do YouTube, nós estamos pregando uma graça inventada, uma graça que não tem nada a ver. Isso segundo a opinião, segundo comentários desse homem aí. Então, eles dizem, como não só eu digo eles, como não é só ele que fala, mas muitos falam que nós estamos errados em pregar uma graça do jeito que nós pregamos, com um entendimento completamente diferenciado. Mas é verdade mesmo, nós pregamos uma graça diferente. Uma graça que nós levamos a verdade e não a mentira. Nós não omitimos a verdade para prevalecer a mentira. Enquanto que muitos aí, eles omitem a verdade e levam a mentira. Nós não. Nós deixamos a mentira e pregamos a verdade. Porque a graça e a verdade têm que estar juntas. Essas duas palavras, graça e verdade, têm que estar conectadas uma com a outra. Eu torno sempre a falar e vou sempre falar, continuar falando. Ou é graça ou é lei, meu irmão. Eu faço uma pergunta: nós estamos debaixo do pacto da graça ou nós estamos debaixo do pacto da lei? Nós estamos na nova ou estamos na antiga? Eu faço uma pergunta, meu irmão. Aonde é que está escrito nas 14 epístolas do apóstolo Paulo, escrita ali no primeiro século, antes do ano 70, antes da parousia, antes da segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, antes do juízo de Deus contra Israel, antes do dia da vingança do Senhor contra aquela nação, a nação das 12 tribos, antes do pacto da graça ser estabelecido na sua totalidade de uma vez para sempre, antes de acontecer a ressurreição dos mortos que aconteceu no ano 70, antes do reino ser estabelecido que aconteceu no ano 70, eu faço uma pergunta. Aonde é que está escrito que o apóstolo Paulo, em suas 14 epístolas, ele defendia a apresentação de criança? Ou seja, aonde é que está escrito que Paulo escreveu isso aí? Defendendo que a apresentação de criança estava no fundamento que ele colocou. Porque Paulo trouxe o fundamento.
Então eu faço uma pergunta, aonde é que está escrito nas 14 epístolas que Paulo defendia, que Paulo instruía, que Paulo ensinava que a apresentação de criança estava no novo pacto, no pacto para o entendimento, no pacto para o espírito? Aonde é que está, pastorzão? Pregadorzão, sabe tudo, só que não. Paulo conhecia a Torá, Paulo conheceu, ele sabia que Jesus foi apresentado no templo lá em Jerusalém? Sim. Mas Paulo sabia, como conhecedor, como fariseu que Paulo era, da tribo de Benjamim, Paulo, como judeu, ele conhecia a Torá, ele conhecia as Escrituras, ele sabia que Jesus havia sido apresentado, mas que aquilo ali era algo da lei. Entendeu? Então Jesus foi levado ao templo para ser apresentado ao templo para se cumprir a lei de Moisés. Era um cumprimento da lei de Moisés. Estava no antigo pacto, na lei de Moisés, na antiga aliança, na antiga dispensação. Não era nada do novo pacto. A apresentação de criança nos templos de 4 paredes, nas sinagogas religiosas que os pastores, hoje, os líderes religiosos fazem, isso era na lei, no tempo da lei de Moisés. Não tem como fugir, meu irmão. E como é que um líder religioso diz que está pregando a graça de Deus? Não tenho nada contra, mas esse canal é para denunciar e eu vou continuar denunciando, doa quem doer, nada contra, mas dentro do evangelho, dentro do que nós defendemos, a escatologia consumada, a doutrina do evangelho da graça, eu vou continuar. Poderia ser minha mãe, meu pai, minha esposa, meu filho, que viesse com esse tipo de ensinamento, defendendo, eu iria questionar, eu iria refutar, eu vou refutar. Vou continuar refutando, vou continuar denunciando esses ensinamentos que de graça não tem nada a ver e esses homens dizem que pregam a graça. Vai entender, meu irmão? Que graça é essa, meu irmão? E os incautos que frequentam esses lugares, que se reúnem nesses lugares, por não ter conhecimento, eles acatam, eles absorvem tudo que o líder fala. Essa camisa é branca. E tem esse nome aqui que é vermelho com esses detalhes verdes, mas se o líder religioso hoje disser que essa camisa é preta, os incautos, os seguidores desses homens, que eles não seguem a Cristo, eles vão acreditar. Mesmo que eles vejam que a camisa não é preta, mas eles ficam calados e eles absorvem tudo, acatam tudo. É isso que acontece, minha gente. E esse homem ainda tem a cara de pau, esses tais, de dizer, em afirmar, porque eles passam ordem para os seguidores deles, entendeu? Os prisioneiros deles, que é isso mesmo, são prisioneiros, são escravos de homens. Esses homens passam ordem e diz, olha, não assistam o YouTube, os pregadores do YouTube, mas eles mesmos assistem para pegar aquilo que é bom, que ele nunca falou, que ele nunca entendeu, mas ele vê com os outros pregadores do YouTube, aí leva para a congregação aquilo que lhe apraz, como se ele fosse o autor, o conhecedor daquele conhecimento, daquele entendimento. O povo não sabe, mas aquilo que ele assiste na plataforma do YouTube, que não lhe apraz, que é contra os seus ensinamentos, porque eles aprenderam errado, digo com conhecimento de causa, aprenderam errado com outros pregadores dos Gideões, com o apóstolo das nações, lá do Rio de Janeiro. Então ele aprendeu errado com esses homens, entendeu? E passou errado. E hoje, assistindo a plataforma do YouTube, eles não são humildes de reconhecerem que aprendeu errado. Como um dia eu passei 14 anos nesse ministério chamado Graça, é uma graça misturada, e hoje eu caí em si e vi que muito que eu ensinava estava errado. Preferem a mentira do que a verdade. Aí esse tal aí ainda tem a cara de pau de dizer assim, nada contra, meu irmão.
não estou denegrindo aqui a imagem de ninguém. Eu apenas estou relatando o fato que acontece, de ensinamentos, que está totalmente torto. Está errado, meu irmão. Nada contra. Quem vai assistir essa mensagem está vendo que eu não estou denegrindo imagem, nem caráter de ninguém. Apenas eu estou denunciando, combatendo, refutando e vou continuar, doa quem doer, a ensinamentos errados, a heresias, a fermento da lei. Homens que dizem que estão pregando graça com mistura da lei. É fermento, meu irmão. É fermento. Então veja. E eles têm a cara de pau de dizer assim: olha o que esse homem falou, fazendo a apresentação de uma criança na sua congregação. Ele falou assim: tem alguns pregadores da graça aí, do YouTube, que diz que fazer a apresentação de criança é errado. Nós não devemos pegar pelo pé da letra. Como? Se Jesus pegava pelo pé da letra, se Paulo pregava, Jesus chamou eles, os fariseus, os líderes religiosos da época, de hipócritas, de raça de víboras. Está lá em Mateus 23, denunciando eles. Jesus chamou eles de lobos devoradores. Tudo por causa da doutrina que eles dava êxito, que prevalecia. Então, eles, por causa da doutrina dos homens, eles deixavam o mandamento do Senhor por causa da doutrina. Está escrito aonde? Lá em Marcos capítulo 7. Pegue Marcos capítulo 7 que você vai ver. Paulo denunciava, Paulo chamou Pedro a atenção, meu irmão. Porque Paulo viu a dissimulação de Pedro. Paulo combateu contra os falsos apóstolos aí na igreja de Coríntios. Paulo denunciou também os divisores da graça aos romanos, quando ele escreveu aos irmãos de Roma. Paulo chamou a atenção, denunciou também para os irmãos de Filipenses, homens que estavam ali, que eram inimigos da cruz. Paulo denunciou nas duas cartas aos Tessalonicenses, judeus apóstatas, que eram opositores e adversários do evangelho pregado por Paulo. O fundamento pregado por Paulo, o evangelho da incircuncisão. Paulo denunciou falsos irmãos que se intrometeram na igreja da Galácia, dizendo que teriam que se circuncidarem para ter a salvação. Paulo chamou a atenção dos hebreus que faziam ainda os sacrifícios de animais, as abluções, que era o lavar dos pés, o batismo, o cerimonialismo religioso dentro ali do templo. Paulo chamou a atenção quando ele escreveu a carta aos hebreus. Paulo combateu ao escrever a igreja de Efésios. Então você veja, meu irmão, aos Colossenses, Paulo combateu também o gnosticismo, o ascetismo, o misticismo, o judaísmo que entrou naquela igreja também. Paulo escrevendo a Timóteo também, ele combateu na sua carta para que o jovem Timóteo não se deixasse levar por fábulas judaicas e que continuasse perseverando na doutrina que ele recebeu. Paulo combateu também ao escrever a Tito, que era para fazer eles calarem, principalmente os da circuncisão, os da lei de Moisés. Como é que Jesus não pegou no pé? Como é que Paulo não pegou no pé? Como é que eu e você, que nós levantamos a escatologia consumada, nós que levantamos, defendemos o evangelho, a doutrina do evangelho da graça,
Nós que pregamos aqui em outro tempo, em outro contexto, não no tempo de Paulo, não no contexto de Paulo, mas em outro contexto, em outra época, em outro tempo, em outro século, como é que a gente não vai pegar pelo pé da letra? Devemos pegar pelo pé da letra sim, e doa quem doer. Esse canal Democracia Espiritual é para combater heresia, fermentos e uma falsa graça que também é pregada por aí. Nada contra ninguém, meu irmão. A gente não está aqui diminuindo de ninguém, a gente não está aqui denegrindo o caráter de ninguém, mas nós estamos denunciando que vocês são desonestos mesmo, em estarem ocultando a verdade, tudo por causa de uma posição, tudo por causa do dinheiro, tudo por causa do poder, para serem vistos como homens de Deus. Que evangelho é esse? Porque pelo que eu conheço, a graça e a verdade vem por intermédio de Cristo, mas esses homens, eles não pregam a graça e a verdade. Tem alguns que falam até um pouco da graça, mas existe inverdades. Eles ocultam as verdades. Como, por exemplo, o dízimo nunca foi dinheiro, doutor. E vocês sempre pregaram que dízimo era dinheiro e ainda achavam rir quando as pessoas não dizimavam. Dízimo não era, dízimo era alimento, era cereal, era trigo. E os dízimos era para a tribo de Levi, que trabalhava no templo. Os dízimos era para as viúvas. Os dízimos era para os forasteiros, os peregrinos que vinham de viagem. Os dízimos era para as viúvas, para os órfãos. E vocês não fazem isso. Paulo nunca cobrou dízimo como dinheiro. Paulo fazia coleta para levar para os pobres da Judeia. Cadê que vocês fazem isso? Vocês dizem que Jesus está voltando e vocês querem enriquecer cada dia mais. Pastores aí com empresa de televisão, com fazendas, com carro, com conta bancária gorda, pega seus filhos e manda estudar nas melhores faculdades no exterior, tudo com dinheiro do povo, porque o povo desconhece essas verdades. E a Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Sabe por que esses líderes religiosos, esses pastores têm raiva da gente? Nós pregadores do YouTube, porque nós não cobramos dízimo, nós denunciamos vocês, rapaz. E vocês, por isso que vocês nos odeiam, vocês nos perseguem, vocês nos afrontam. Vocês têm a gente como inimigo. Nós não fizemos nada contra vocês, apenas descobrimos essas verdades e vocês estão aí com ódio da gente. Se fosse possível, vocês passavam por cima da gente com o carro, pegavam o carro de vocês e passavam por cima. Se fosse possível, vocês mandavam matar a gente, porque é isso que está faltando, só o que está faltando é isso. Vocês mandarem matar, nos matar, porque nós estamos denunciando vocês, as mentiras de vocês, as manipulações de vocês. Eu faço uma pergunta, pastorzão, pregadorzão, sabe tudo, só que não. Eu faço uma pergunta, teologão, aonde é que está escrito nas 14 epístolas de Paulo que circuncisão, ou seja, apresentação de criança, é na graça, é no pacto da graça? Eu faço uma pergunta, me mostre dentro das cartas, Paulo fazendo a apresentação de criança, me mostre nas cartas de Paulo, Paulo defendendo em apresentação de criança nos templos. E Paulo conhecia a Torá, Paulo conhecia, e Paulo sabia que a apresentação de criança não era no novo pacto, era na lei de Moisés. E o cara ainda tem a cara de pau de dizer assim, que os pregadores do YouTube, alguns pregadores da graça dizem que é contra a apresentação de criança. Mas não devemos pegar no pé, porque quem está errado é eles que estão em casa. Ei, vem cá, aonde é que está escrito que a gente em casa, falando do amor de Deus, como eu estou aqui na minha casa agora, são exatamente 2 horas da tarde, vai dar 2 horas da tarde aqui, e quem foi que disse que eu estou errado em pregar uma palavra aqui, postar uma mensagem, gravar um vídeo aqui e postar no YouTube? Eu estou errado. Se eu estou em casa, eu sou igreja, a igreja são pessoas, e para adorar a Deus, servir a Deus, ser grato a Deus, é em espírito e em verdade, é em qualquer lugar. Não precisamos estar num templo de 4 paredes, numa sinagoga religiosa onde só tem mentira. A maioria dos ensinamentos é mentira e vocês têm raiva da gente por causa disso. Aonde é que está escrito isso? Que se eu ficar em casa conectado com Deus, eu sou filho de Deus pelo Espírito, eu não preciso, pela fé em Cristo, eu não preciso estar dentro de uma congregação para dizer que eu sou filho de Deus, para dizer que eu sou salvo. Olha o que
eu não vou fugir da palavra, mas olha o que está escrito. O próprio Paulo, o homem que recebeu a revelação da graça ali no primeiro século, olha o que Paulo escreveu aqui, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3. Veja que para ser filho de Deus eu não preciso estar dentro de uma congregação. Se eu quiser me reunir, eu me reúno. Agora, no lugar onde prega a graça, sem fermento da lei, sem dízimo, sem apresentação de criança, sem batismo. Olha o que Paulo diz, para eu ser filho de Deus, é pela fé nele. Nele quem? Em Cristo. Olha o que Paulo diz, Gálatas capítulo 3, versículo 26, diz assim, ó. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Eu não sou filho de Deus, não é por obras da lei. Eu não sou filho de Deus porque eu estou num templo de 4 paredes, sendo enganado, manipulado, dando dízimo para pastor, dando dinheiro para pastor. Eu sou filho de Deus pela fé em Cristo, no que ele fez. Eu vou ler de novo. Gálatas capítulo 3, versículo 26, diz assim, ó. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus pela fé nele, no que ele fez na cruz. Os filhos de Deus já vieram, já salvos, já vieram escolhidos. Eu não preciso confessar a Deus, levantar a mão para ser filho de Deus. Então, voltando aqui para a palavra, para a pergunta, o tema da mensagem é: Paulo fazia apresentação de criança? Não. Paulo não fazia. A apresentação de criança era na lei. Me mostre, doutor. Olha aqui, ó. Em Lucas capítulo 2, versículo de número 21, diz assim, ó. No versículo 22 diz assim, ó. E cumpridos os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Quem foi levado ao templo de Jerusalém para ser apresentado ao Senhor? Quem foi levado? Jesus foi levado para dentro do templo de Jerusalém, no período da lei. Jesus nasceu no tempo da lei. Jesus cumpriu a lei. Entendeu? E Jesus, como toda criança do sexo masculino que nascesse, teria que ser purificado, ou seja, teria que ser apresentado no templo para o Senhor. Eles tinham que ser apresentados, todo filho homem, todo filho do sexo masculino. E além disso teriam que circuncidar. Então veja, olha, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei de Moisés. Veja, meu irmão, era segundo a lei de Moisés. E aonde está escrito isso? Vamos ver? Olha aqui, ó. Em Levítico capítulo 12, Levítico aqui é um livro da lei, da Torá, para os judeus, nunca foi para nós. Levítico capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim, ó. Levítico capítulo 12, versículo 1 e 2. Disse mais o Senhor a Moisés. Quem disse? O Senhor. Deus falou para Moisés. Fala aos filhos de Israel. Está dizendo que fala aos filhos do Brasil, fala aos filhos da Alemanha, fala aos filhos da Argentina, fala aos filhos da Inglaterra, fala aos filhos dos Estados Unidos, não. Fala aos filhos de Israel, aos judeus, aos hebreus. Fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, olha, um menino do sexo masculino, será imunda 7 dias, como nos dias de sua menstruação será imunda. E no 8º dia se circundará ao menino a carne do seu prepúcio. Tinha que circuncidar ao 8º dia o menino. Veja, isso aqui era na lei de Moisés. Vamos aqui para Êxodo capítulo 13, versículo 2. Êxodo capítulo 13, versículo 2. Quando o povo estava saindo do Egito, o povo de Israel não foi para nós. Êxodo capítulo 13, versículo 2 diz assim, ó. Versículo 1. Êxodo capítulo 13, versículo 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés. O Senhor disse a quem? A Moisés. O Senhor disse aos pastores? De hoje não, a Moisés. Moisés era judeu, não, doutor. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito. Olha, todo primogênito. Todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Todo primogênito, todo filho homem, macho,
era consagrado ao Senhor, por isso que era levado ao templo para apresentar ao Senhor. Então veja, meu irmão, a apresentação de criança nunca foi no pacto da graça. A apresentação de criança no templo, como também Jesus foi apresentado, era na lei de Moisés, segundo a lei de Moisés, segundo a tradição da lei de Moisés, a lei mosaica, a antiga dispensação, a lei de Moisés, e não no novo pacto. A pergunta é, doutor, a gente está na lei de Moisés ou está no novo pacto, no pacto da graça? No pacto da graça, a pergunta é, doutor, outra pergunta, você é judeu? Então, se você acha que circuncidar uma criança, ou seja, apresentar uma criança hoje, é válido segundo o seu pensamento, entendeu? Então você tem que levar seus filhos, todo filho macho, para ser o quê? Apresentado, e outra coisa, e tem que circuncidar seu filho também, porque além de apresentar a criança no templo, naquele tempo, na lei de Moisés, a criança também era circuncidada. A gente não vê Paulo aqui, meu irmão, pregando sobre a apresentação de criança. A apresentação de criança é lei, era no antigo pacto e nunca foi no pacto da graça. Era na lei de Moisés e nunca foi no pacto da graça, o pacto para o entendimento. Vou continuar denunciando vocês, rapaz. Dou a quem doer. Esse canal é para denunciar. A gente não vê Paulo defendendo, mandando, quando ele escreve para os Gálatas, para os Romanos, para os Coríntios, para os Efésios, para Timóteo, para Tito, para os Tessalonicenses, para os Filipenses. A gente não vê Paulo dizendo, olha, vocês têm que apresentar as crianças no templo. Não, porque isso era na lei de Moisés e Paulo não pregava a lei. Paulo pregou o fundamento ali no primeiro século. Paulo pregou o evangelho da incircuncisão, mesmo diante dos pactos estar se cruzando, mas Paulo não apresentava a criança, Paulo não defendia. Paulo sabia, ele como judeu, ele como conhecedor da lei de Moisés, entendeu? Ele sabia que a apresentação de criança era na lei de Moisés. E Paulo, ele pregava para os gentios, ele foi o apóstolo enviado, escolhido para pregar para os gentios ali do século I. Veja a desonestidade desses homens, rapaz. Ainda quer dizer que nós, pregadores do YouTube, estamos errados? Quem está errado é vocês, rapaz. Que são desonestos, que são manipuladores, que são falsários, que são mentirosos. Vivem enganando os incautos aí sem conhecimento. É muito fácil enganar quem não tem conhecimento. Uma coisa é vocês tentarem enganar quem tem conhecimento. A pancada do bomba é outra, doutor. Por isso que vocês me perseguem. Por isso eu fico sozinho aqui na Paraíba, rapaz. Em João Pessoa. Mas eu continuo com essas verdades. Dou a quem doer. Então essa palavra que eu deixo aqui, meu irmão. A apresentação de criança nunca foi no pacto da lei. Ou seja, nunca foi no pacto da graça. Nesse novo pacto que a gente está. A apresentação de criança era no pacto da lei, e a lei de Moisés já teve seu fim há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. E vocês querem trazer algumas coisas, aquilo que lhe apraz, porque vocês, tudo por causa de um poder, tudo por causa do dinheiro, entendeu? Vocês são prepotentes, arrogantes, vocês são desonestos, rapaz. Vocês não passam com a verdade, vocês trazem até um pouco de verdade, mas dentro dessas verdades que vocês trazem, vem um pouco de mentira. A graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. A graça, ela não é acompanhada de meias inverdades ou de inverdades. Não, a graça não é acompanhada de inverdades. A graça, ela é acompanhada da verdade. Porque a graça e a verdade veio por intermédio de Cristo. Então pare de ser desonesto, de serem desonestos e prega o verdadeiro evangelho. Aí o povo não tem conhecimento, o povo até aplaude, sem saber de nada, meu irmão. O povo não sabe de nada, meus irmãos. E vive aplaudindo esses homens. Como? Se o povo não tem conhecimento. Então toda comida que é apresentado na mesa, eles comem, eles absorvem. A apresentação de criança era na lei de Moisés. Está escrito, doutor, não está escrito? Vocês que dizem que crê no que está escrito ou não está escrito? A apresentação de criança está escrito no Evangelho da Graça?
nas 14 epístolas escritas por Paulo, ou a apresentação de criança era no pacto da lei? E está escrito lá nas escrituras, lá na lei de Moisés. E aí, doutor? Contra fatos não há argumento, a própria palavra denuncia vocês. Então é essa palavra que eu quero deixar. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe essas mensagens. Deixe seus comentários e vamos que vamos. Esse canal aqui vai continuar sim, combatendo, denunciando mentiras, manipulações, inverdades. Vai combater fermento. Vai combater rudimentos de lei. Porque eles não pregam graça. Fala até um pouco da graça, mas tem fermento aí. Ou é lei ou é graça ou é lei. Amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir.